essa linha de acesso entre Deus e essas pessoas. Eu quero me colocar nas mãos do Senhor nesta noite, e espero que você também, nesse momento, se coloque nesse momento para ser o canal de Deus. Pai querido, nesse momento eu quero orar, Pai. Eu quero colocar a minha vida no seu altar. Aqui nós estamos nessa noite, juntos para celebrarmos, para estarmos diante do Senhor, para declararmos que nós precisamos de Ti, que nós necessitamos da Sua graça, do Seu amor. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade neste lugar, que nós possamos ser ministrados pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, meu Deus. E como nós vimos aqui nesse salmo, ó Pai, meu Deus, que nós possamos ter, ó Deus, um testemunho vivo, aonde as pessoas vão ver sair da nossa boca palavras que vão levá-las a conhecer a esse Deus, e elas vão ser impactadas através do mover do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, que nós possamos ser esses canais de bênção, aonde outros vão enxergar que existe um Deus que é poderoso, que existe um Deus que sabe de todas as coisas, e que existe um Deus que sara, que cura e que liberta. Que nesta noite o Senhor tenha total liberdade para nos ensinar, para ministrar ao nosso coração, para que nós possamos, Senhor Jesus, sair deste lugar, ó Deus, agradecidos pelo Teu poder, pela Tua presença majestosa neste lugar. Nós Te glorificamos, ó Deus, e Te exaltamos, ó Pai, porque Tu és maravilhoso. O Senhor é o Rei da glória, o soberano Deus, aquele que vive e reina e que é o único Deus. Aleluia. Levanta a sua mão ao Senhor nesse momento e diga: Senhor, muito obrigado por essa noite. Aqui eu estou reconhecendo a Sua majestade, o Seu poder. Senhor, se assenta no Seu trono e receba a nossa adoração nesta noite. Libera sobre nós uma palavra de cura, de libertação sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, queridos. Amém? Se nós aprendermos a louvar o Senhor em todo tempo, não importa as circunstâncias, quando o dia mal chegar, vai fazer todo sentido essa adoração. Então vamos adorá-lo em todo tempo, amém? Tá tudo bem hoje, amém? Adore. Não tá bem? Adore, porque quando chegar só o não tá bem, nós vamos saber que a adoração ao Senhor vai fazer todo sentido na nossa vida. E nós vamos passar por ela. E vamos sair do lado de lá, cantando o hino da vitória, amém? Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam mais circunstâncias, adorarei.
subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Eu largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Senhor, nós te pedimos que o Senhor faça um milagre começar em nós, ó Deus. Não somente, ó Pai, neste corpo, ó Deus, mas na alma. Que o Senhor comece a nos curar, que o Senhor comece a nos restaurar e operar o milagre da salvação a cada dia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Continue com seus olhos fechados. Eu queria que nós ainda, antes de ouvirmos a mensagem, nós tivéssemos, nem que seja alguns minutinhos, orando a Deus. Eu sei que todos nós temos as nossas guerras, as nossas lutas, mas o mais importante é quando nós nos unimos para orar, para clamar a Deus. Eu queria que nesse momento, eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei se você está enfrentando alguma guerra, alguma dificuldade, mas pode ser que você não tenha nenhum problema, mas existe alguém que você conhece, que está precisando de um milagre. Assim como nós ouvimos essa música sobre Zaqueu, a respeito de um milagre que aconteceu na vida dele, que foi algo que no seu coração, mas o Senhor Jesus, Ele está pronto para curar, não só a alma, não só o corpo, mas Ele quer fazer uma cura por completa na nossa vida. Eu queria que você, nesse momento, aproveitasse alguns desses momentinhos que você está tendo aqui, para orar a Deus agora, para colocar a sua vida no altar do Senhor, e você clamar a Deus. Lembrar de alguém que precisa de um milagre. Coloque essa pessoa diante de Deus agora. Uma família que precisa desse milagre. Vamos juntos agora clamar ao Senhor, queridos. Vamos passar aqui alguns minutinhos em oração. Você tem total liberdade. Se você quiser ajoelhar, se você quiser ficar de pé, não tem problema. Mas que você ore a Deus agora. Que você clame a Deus. Aleluia, Senhor amado Pai, nesse momento, meu Deus, nós queremos unir a nossa fé em oração, em clamor a Ti, Senhor. Meu Deus,
o Senhor é tremendo, o Senhor é poderoso, Pai. E assim como o Senhor agiu na vida de Zaqueu e de tantas outras pessoas, que nós olhamos para a palavra do Senhor e encontramos testemunhos maravilhosos de pessoas que foram curadas, que foram restauradas. Nesta noite, meu Deus, nós queremos orar por vidas que precisam desse milagre também, por famílias que estão desamparadas, por famílias que estão necessitadas, ó Deus. Como que nós temos visto as nossas famílias sofrerem, como que nós temos visto, Senhor Deus, ó Pai, as famílias passando dificuldades, problemas, ó Deus, às vezes financeiro, emocional, dificuldade que eles estão enfrentando, mas eu creio que o Senhor, ó Pai, nesse momento, ó Pai, nós nos unimos aqui em oração e clamamos por essas famílias, nós entregamos cada uma delas nas suas mãos e confiamos e acreditamos num Deus que é poderoso, que é tremendo, que é maravilhoso, Pai, que tem nos dado vitória, que tem nos dado, meu Deus, a cada dia a oportunidade, como nós aqui estamos tendo nessa noite, que o Senhor venha com a tua graça, com o seu poder, ó Pai, entregando a vitória para essas pessoas nessa noite. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, e desde já, Senhor, eu quero ser grato a Ti, ó Pai, por cada uma dessas pessoas que aqui estão. Ó Deus, eu sei que alguns não puderam estar, nós não sabemos o que as impediram de estar aqui conosco, mas nós aqui estamos, ó Deus, e para nós é um grande privilégio estar aqui na sua casa. Meu Deus, a tua palavra assim nos diz, ó Deus, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no seu santo nome, ali o Senhor se faz presente. Por isso eu creio que o Senhor está aqui nesse lugar e que o Senhor já está agindo sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos, nós vamos adorar o Senhor. Eu vou fazer um pouquinho diferente, vamos ministrar a oferta agora, né? Nesse momento, depois a gente vai estar trazendo a palavra do Senhor e no final vamos estar orando. Provérbios no capítulo 3, né? Há vários princípios de ensinamento sobre a nossa vida com Deus. E ele diz, por exemplo, no versículo 5, que nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Às vezes a gente declara, eu confio em Deus, mas na hora do aperto, a gente se esquece de Deus, né? Na hora de sermos fiéis ao Senhor, a gente fala assim, mas se eu fizer isso, se eu dar o meu dízimo, se eu dar a minha oferta, vai faltar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Muito pelo contrário, quando nós não confiamos no Senhor de todo o nosso coração, né? E não apoiamos em nosso próprio entendimento, é o que ele fala no versículo 5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Ou seja, não confie apenas na sua capacidade. Infelizmente, às vezes a gente confia mais na nossa capacidade do que propriamente no que Deus pode fazer, né? Da maneira que Deus age, porque Deus não age da maneira que eu e você queremos que aconteça. Deus age de uma forma que às vezes nós não vamos entender, mas é preciso confiar, é preciso reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, né? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. O que é isso? É quando eu deposito a minha fé no Senhor, em qualquer circunstância, não só em alguns momentos, mas em todos os meus caminhos. E ele fala no versículo 9, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Primeiros frutos. Isso fala de você guardar para entregar ao Senhor aquilo que é precioso. Não é a sobra, mas aquilo que é precioso. Primícias, né? Nós temos lançado um desafio, começamos no mês de dezembro,
e adentramos no mês de janeiro com esse desafio de você entregar uma oferta de primícias ao Senhor, você separar algo para Deus e você consagrar isso ao Senhor, e Deus vai olhar para você pela sua confiança nele, como diz o texto, e ele vai abençoar a sua vida, amém? Eu vou pedir para você se colocar de pé, pega a sua oferta agora aí, o seu dízimo, aquilo que você separou para o Senhor. Nós vamos orar a Deus, e logo em seguida o irmão vai estar recolhendo essa oferta, e você vai poder entregar. Senhor amado Pai, eu quero agradecer a Ti por esse momento especial, como nós já cantamos aqui, reconhecendo a Sua grandeza, também queremos agora entregar a nossa oferta, os nossos dízimos. Pai querido, abençoa, multiplica sobre cada irmão, sobre cada família, meu Deus, sobre cada pessoa que aqui está, meu Deus. O Senhor conhece cada um deles, sabe quais são as suas necessidades, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Senhor, abençoa cada vida aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você vai entregar a sua oferta, o seu dízimo. Depois você já pode se assentar, né? Glória a Deus, aleluia. E logo em seguida você já pode abrir a sua Bíblia, né? Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Versículo 41. Uma passagem bíblica bem conhecida. Eu vou começar a ler o versículo 40. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Diz assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, ou seja, o apertava. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. E na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Eu vou ler até aqui apenas, depois a gente pode dar sequência na leitura. Eu quero que você feche seus olhos agora, curva a sua cabeça. Nós vamos orar a Deus para que o Espírito Santo do Senhor possa nos conduzir nesse momento. Eterno Pai, eu quero nesse momento, Pai, orar para que a palavra do Senhor tenha total liberdade para atuar nas nossas vidas. Senhor, a minha vida está nas suas mãos, eu quero ser apenas um canal, um instrumento, para que o Senhor traga ao coração de cada um de nós aquilo que o Senhor tem para falar conosco.
Ó Deus, a revelação da Tua palavra, meu Deus, que nós possamos ser tocados pelo Teu Espírito Santo, que nós possamos ser ministrados por ela nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria falar nessa noite sobre Jesus e as nossas necessidades. Jesus e a minha necessidade. Como que o Senhor reage diante daquilo que eu estou vivendo? Eu entendo que a passagem que nós acabamos de ler, ela é interessante. Só para recordar, Jesus chegou num lugar, né? Como diz aqui o primeiro versículo que eu li, quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria. Jesus voltou da onde? A gente, quando lê a Bíblia, ou principalmente os Evangelhos, eu gostaria de aconselhar você, a sempre que você for ler, procura ler o contexto, para você entender o que estava acontecendo, para você poder se sintonizar ali, para ter uma percepção mais ampla da mensagem que está sendo transmitida ali naquele momento. Então, quando a gente lê, quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria. Jesus estava voltando de algum lugar. Na realidade, Jesus tinha entrado num povoado, em que na entrada da cidade tinha um homem possesso de um demônio. Esse lugar chamava Gadara. E quando ele chegou lá, ele encontrou este homem que estava possesso de um espírito mau. E aquele homem estava sofrendo, ele vivia fora da cidade. Então, quando as pessoas estavam chegando na cidade, geralmente se deparava com aquela cena horrível, com aquele homem, e ele incomodava as pessoas. E quando Jesus chega naquele lugar, ele dá de encontro com essa pessoa. E nesse encontro de Jesus com esse endemoniado, Jesus então expulsa o demônio daquele homem, mas aconteceu um fato ali interessante. Jesus dificilmente falava com alguém possesso, mas naquele momento o demônio falou e disse assim: nós somos uma legião, mas não nos mande embora para outro lugar, mas mande-nos para aquela manada de porcos. Eu estou resumindo um pouquinho da história, né? E Jesus então permitiu que isso acontecesse. E aquela manada de porcos, depois que aqueles demônios entrou naquela manada de porcos, eles se precipitaram ali naquelas montanhas e morreram. Aquela manada de porcos morreram. E o que aconteceu? Os donos daqueles porcos ficaram sabendo do prejuízo que eles tiveram com a presença de Jesus ali. Eles foram avisados do fato que havia acontecido e eles foram ao encontro de Jesus. E quando eles chegaram lá, eles depararam com uma cena que eu imagino assim que nenhum deles, em momento algum, pensou que isso poderia acontecer. Eles encontraram aquele homem possesso assentado ao lado de Jesus em perfeito juízo. Olha que cena, uma pessoa que era possuída por uma legião de demônios, que vivia no meio dos túmulos ali, provavelmente comendo coisas horríveis, barbudo, violento, e de repente, quando eles chegam lá, eles se deparam com uma cena que Jesus assentado junto com esse homem, e esse homem em perfeito juízo. Mas não foi isso que trouxe mais, eu poderia usar a expressão assim, interesse naqueles homens. Não foi isso. O que mais trouxe interesse naqueles homens foi o prejuízo que eles levaram. De verem a manada de porcos que eles tinham
se precipitando naquele abismo e morrendo, e o seu prejuízo. E quando eles chegaram e viram, e eles disseram assim para Jesus: olha, vai embora dessa cidade, nós não queremos você aqui. O problema deles era apenas o prejuízo e não o que tinha acabado de acontecer naquele lugar. Uma pessoa que era um problema, agora já não era mais, mas mesmo assim isso não foi suficiente, e Jesus foi expulso daquele lugar, porque Jesus tinha feito um milagre. Você já parou para imaginar isso? Jesus fez um milagre e ele foi expulso. Imagina se você for convidado para ir na casa de alguém e lá tem uma pessoa enferma, e você vai lá, ora por aquela pessoa e aquela pessoa é curada, mas ao invés de você ser bem recebido, você é expulso daquela casa. Você já parou para pensar nisso? Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele foi expulso daquele povoado e ele estava voltando. Quando fala o versículo 40, quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria. Uma multidão o recebeu. E no meio daquela multidão apareceu alguém chamado Jairo, que não era uma pessoa qualquer, ele era o dirigente da sinagoga. O texto diz que a multidão estava comprimindo o Senhor Jesus, e duas pessoas aparecem nessa história. Duas pessoas, mas tinham muito mais do que duas, sim ou não? Tinha uma multidão, mas se destacam duas pessoas. Alguém conhecido por Jairo, o líder da sinagoga, e uma mulher que nós não sabemos o nome. Ela era uma anônima no meio daquela multidão. Jairo, ele era um homem rico, e que estava com um problema na sua casa. Sua filha estava enferma. Aquela mulher, ela tinha perdido tudo o que ela tinha, buscando uma saída para o seu problema. Ela gastou tudo que ela tinha. Não sei se ela tinha posse, se ela tinha muito dinheiro ou pouco dinheiro, mas a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha buscando saúde. Jairo teve o privilégio de viver 12 anos ao lado da sua filha, passando momentos de alegria com a sua filha. 12 anos. Aquela mulher, ela viveu 12 anos sofrendo com uma enfermidade. Você consegue imaginar o contraste dessas duas pessoas? Alguém que tinha um certo nome, tinha uma filha de 12 anos e que agora estava enferma à beira da morte. Só que ele teve 12 anos de paz e tranquilidade. Agora um outro personagem, uma mulher que também durante 12 anos viveu nos momentos mais difíceis da sua vida. Ela tinha uma enfermidade, um problema em que ela se tornava alguém rejeitada. A Bíblia não fala se essa mulher era casada ou não, mas segundo os costumes daquela época, se essa mulher era casada, ela era obrigada a viver longe do seu marido pelo seu problema. Não sei se ela tinha filhos, mas se tivesse, tinha que viver longe dos seus filhos por causa do seu problema. Então imagina como era a vida dessa mulher. Agora, amados, esses dois personagens, eles são interessantes. Jairo aparece no meio de uma multidão de forma pública. Todo mundo vê Jairo se aproximando de Jesus e fazendo um pedido para Jesus. Todas as pessoas identificaram: Jairo está aqui, está falando com Jesus.
Mas ao contrário, aquela mulher, ela se aproxima do Senhor Jesus de uma forma anônima. Ninguém percebeu que ela estava chegando. Nós percebemos, a Bíblia não dá esse, o que a gente percebe é que ela chegou em silêncio, porque ela não queria chamar a atenção, talvez porque provavelmente ela seria rejeitada, obrigada a sair daquele lugar, porque ela não poderia estar ali. Jairo faz um pedido público, a mulher se aproxima com um toque silencioso e anônimo, e Jesus atende ambos os pedidos. Mas primeiro, o milagre acontece na vida daquela mulher. Não importa o tamanho da sua importância, Deus olha para nós com o mesmo olho que Ele vai olhar para um grande homem de Deus. Deus olha para você, meu irmão, da mesma forma que Ele olhou para Paulo, da mesma forma que Ele olhou para Davi, da mesma forma que Ele olhou para todos os homens que nós olhamos para a Bíblia. O Senhor olha para você da mesma maneira. Ele não tem um olho diferente só porque eu conheço um pouquinho mais da Bíblia do que o outro. Não! Jesus olha para nós da mesma maneira. Jesus olhou para aquela mulher e olhou para Jairo da mesma forma. Ele sabia das necessidades daquelas pessoas. Jesus atendeu ambos. Amados, uma coisa que nós precisamos destacar aqui nessas duas pessoas é que nós precisamos ter consciência que nós temos uma necessidade. Eu tenho a minha necessidade e você tem a sua. Cada um de nós temos as nossas dificuldades, cada um de nós temos as nossas necessidades. Vamos voltar lá no texto, no versículo 43 do texto que nós lemos, diz assim: e estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Amados, esse versículo relata o sofrimento prolongado daquela mulher. Não era apenas uma semana, não era apenas 10 dias, 15 dias, que às vezes nós sofremos, Quem hoje pega Covid fica 10 dias, 12 dias, não sei como é que é o sistema, mas aquela mulher já vinha sofrendo pelo menos 12 anos. Eu não sei qual era a idade dessa mulher, a gente não sabe, mas ela viveu 12 anos com esse problema, 12 anos de tentativa, de busca, de esperança frustrada. Talvez alguém dizia assim para ela: olha, fulano de tal tem ali uma receita para você, você vai conseguir. Ela ia lá, pegava o seu dinheiro que ela tinha, comprava aquilo, sei lá, dava o dinheiro, ia no médico, ia em alguém lá, mas não conseguiu, gastou tudo o que ela tinha. 12 anos de tentativa, frustrada. 12 anos de enfraquecimento constante, de muitas lágrimas. Talvez você possa estar sofrendo muito tempo, talvez anos. Pode até ser uma doença que você tem vivido, um sofrimento prolongado, que às vezes nos causa falta de esperança, que às vezes pode nos levar a perder a esperança. Essa mulher, amados, ela gastou o que ela tinha com os médicos, mas ela não perdeu a sua esperança. Ela falou: para Jesus está aí,
e eu vou em busca da minha cura. Ela não ficou num canto chorando, lamentando, não, ela procurou de todas as maneiras encontrar a saída. Ela correu atrás da solução para a sua vida. Ela foi em várias portas, mas ela de repente encontrou uma saída, e essa saída foi Jesus Cristo. Num dia em que uma multidão estava tocando em Jesus, a medicina não tinha mais a resposta para o seu sofrimento. E sabe, queridos, quando nós passamos por um sofrimento prolongado, isso pode nos abater. E às vezes a gente perde o foco daquilo que nós estamos buscando. Um sofrimento prolongado nos tira muitas vezes daquele objetivo que nós queremos, e aí isso pode destruir os nossos sonhos. Como eu falei, eu não sei se essa mulher era casada, mas se ela fosse casada, é bem provável que ela estava impossibilitada de estar com o seu marido, de estar com os seus filhos, sei lá, com a sua família. Se ela fosse solteira, estava impedida de sonhar em um dia se casar. Porque se ela não fosse solteira, enquanto ela não fosse curada daquele problema, ela não podia casar. Ela não podia ter contato com as pessoas, ela tinha que ficar rejeitada. Ela tinha que viver confinada numa casa, numa solidão. Não podia entrar no templo para adorar, porque era considerada imunda. Então, queridos, a primeira coisa, nós precisamos reconhecer que nós temos uma necessidade. Essa mulher reconheceu. Jairo reconheceu que ele tinha um problema dentro da sua casa. A sua filha estava enferma, e a enfermidade era para a morte. Segunda coisa que eu quero destacar: quando não temos mais nada, precisamos tocar em Deus para que o milagre aconteça. Vamos lá para o texto que nós lemos, o versículo 44 diz assim: ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Eu não sei se essa mulher teve alguma informação a respeito disso. A Bíblia não dá detalhes sobre o porquê que essa mulher chegou a essa conclusão. Eu vou aqui imaginar com você. Talvez ela já tivesse escutado a respeito dos milagres que Jesus já tinha feito. Talvez ela tinha escutado que Jesus fez lodo lá no barro, passou no olho de um cego e o cego foi curado. Talvez ela escutou falar sobre Jesus andando sobre as águas. Talvez ela ouviu falar sobre Jesus que curou o filho de uma viúva. E ela deve ter escutado tantas coisas a respeito de Jesus, e ela falou: por quê? Se eu for tocar no vestido de Jesus, se eu tocar nele, de repente eu posso ser curada. Ela gerou isso dentro dela. Eu estou aqui imaginando com você. Depois de tudo que ela passou, ela busca Jesus. Ela vai ao encontro de Jesus. E sabe, queridos, a grande maioria das pessoas, não vou dizer aqui 100%, mas uma grande parte das pessoas que vão para Jesus, para a igreja, é porque eles estão sofrendo. E eles estão procurando uma saída para suas vidas. A gente conhece vários testemunhos de pessoas que estavam no mundo
passando por alguma dificuldade, alguém falou de Jesus para elas e elas vieram para a igreja e elas encontraram Jesus, foram salvas, foram libertas, alcançaram sua vitória. A grande maioria das pessoas. Somos levados a Cristo por causa do sofrimento, de uma enfermidade, de um casamento que está em decadência, de uma dor. Mas quando os problemas se tornam grandes demais, nós precisamos procurar quem tem poder para resolvê-los. Não é assim? Se eu estou com um problema na justiça, você acha que eu sozinho posso resolver? Não, eu preciso ter um advogado. Porque eu não conheço de leis, eu não sei. Eu preciso de alguém que vai me ajudar a conquistar, a sair daquela situação. E se eu estou enfrentando um problema que neste mundo ninguém pode me ajudar, existe alguém que é poderoso, que conhece todas as coisas, que tem todo o poder. E esse alguém é Jesus Cristo. Essa mulher foi em todos os lugares e ela não encontrou saída. E ela foi aonde? Em Jesus. Como eu falei, essa mulher provavelmente ela ouviu falar que Jesus curava o cego, que Jesus purificava os leprosos, que Jesus curava aqueles que eram coxos e que libertava aqueles que eram possessos. O que tinha acabado de acontecer quando Jesus chegou naquele lugar. Essa mulher, ela não tocou em Jesus de forma acidental, como todo mundo estava tocando em Jesus. Como diz o texto, a Bíblia fala que a multidão o comprimia, mas era um toque natural, sem nenhum sentido, sem nenhum direcionamento. Mas essa mulher, ela estava determinada. O seu toque não era um toque simples e natural. O seu toque estava em busca de algo para a sua vida. Como tem sido o seu toque em Jesus Cristo? Essa mulher não tocou em Jesus acidentalmente. Ela pretendia receber uma cura. Importante, amados, que o próprio Senhor Jesus, Ele mesmo, declara isso. No versículo 45, diz assim: quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Mas, vamos parar para imaginar, uma multidão em volta de Jesus. Quem aqui já foi num campo de futebol lotado? Amados, não tem como, as pessoas hoje não tem mais isso, né? Mas antigamente, quando você ia por um determinado jogo de futebol, dependendo do jogo que você fosse, né, é lotado. Vou contar um fato que aconteceu conosco. Uma vez, o Brasil foi jogar lá em Ribeirão Preto, seleção brasileira. E eu acho que era de graça naquela época, eu não lembro direito mais, faz muitos anos. E aí nós fomos, eu, o Regis, eu não lembro mais quem, eu sei que o meu sogro estava junto. E quando nós chegamos no campo, para entrar no campo, irmãos, tinha uma fila enorme de pessoas para entrar no campo. E eu fiquei pensando assim, mas o campo cabe tantas pessoas, e esse tanto de gente que está aqui fora não vai caber dentro desse campo, não. E eles foram enfiando gente dentro do campo, foram enfiando gente. Eu sei que nós ficamos enfiados lá em cima na arquibancada. Mas aí nós falamos aqui, a gente não vai conseguir, em pé, um monte de gente em pé. E nós falamos assim, vamos descer, a gente fica encostado lá no alambrado, né? E começamos a descer, mas até as escadas de descer, tinha gente sentada. E nós começamos, dá licença, dá licença, dá licença. Chegou uma hora que o meu sogro falou assim, se vocês não saírem da minha frente, eu vou pular em cima. Quando eles olharam assim, amados, abriu aquele... Aí a gente desceu, amados. Mas a gente ficou num lugar para assistir o jogo, que eu me arrependi até o último fio de cabelo de ter ido naquele jogo. Assim, ó, no alambrado, aquele monte de gente em volta, tocando na gente, aquele cheiro de suor, né? Pensa num lugar cheio de gente.
Você não podia nem virar para lá nem para cá. Era isso que estava acontecendo lá. A multidão estava comprimindo Jesus. A multidão estava tocando em Jesus. Mas Jesus para e fala assim: quem tocou em mim? Opa, Jesus, mas como? Todo mundo está tocando no Senhor. Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Aí Jesus falou assim: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. O toque daquela mulher foi diferente. A maneira que aquela mulher tocou em Jesus não foi de uma maneira normal como todo mundo, porque saiu poder de Jesus e aquela mulher foi curada. Ela imaginava que ela ia chegar, tocar em Jesus e sair de mansinho, mas não. Aconteceu algo ali, porque o toque daquela mulher foi diferente. Só essa mulher tocou de uma forma diferente no Senhor Jesus Cristo. Ela tocou em Jesus por causa da sua dificuldade. Ela tocou em Jesus de forma secreta. Ela tocou em Jesus de forma humilde. Ela não tocou em mais ninguém dessa forma. Ela tocou em Jesus. E por isso, ainda que nós possamos estar vivendo o maior problema, ainda que nós possamos estar enfrentando as maiores dificuldades, ainda que alguém possa estar afundado num lamaçal de pecado, há esperança quando nós tocamos em Jesus de uma forma diferente. Quando nós tocamos no Senhor Jesus. E eu quero então convidar você a se colocar de pé nesse momento, a fechar os seus olhos. Eu não sei como você tem tocado em Jesus, mas nessa noite eu gostaria que você aprendesse como essa mulher, a maneira que ela descobriu, a forma que aquela mulher, ela se aproximou de Jesus, é um grande ensinamento para nossas vidas hoje. Eu preciso me aproximar de Jesus com fé, eu preciso me aproximar de Jesus com convicção, eu preciso me aproximar de Jesus com esperança de saber que o Senhor tem a resposta para a minha vida. Aleluia. Senhor meu Deus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu quero nesse momento orar pelos nossos amados irmãos que aqui estão nesta noite. Eu não conheço, meu Deus, a necessidade deles. Eu não sei o que eles estão vivendo, o que eles estão enfrentando, mas eu creio num Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que nós pedimos ou nós pensamos. Que nesta noite, meu Deus, essas pessoas que aqui estão, elas possam tocar no Senhor de uma forma especial, e que elas possam receber de Ti a cura, elas possam ser transformadas, elas possam ser libertas, elas possam receber o grande milagre que o Senhor tem para a vida delas nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que elas sejam, ó Pai, vencedoras, ó Pai, que o Senhor traga a cura, meu Deus, que o Senhor traga a libertação, que o Senhor traga, meu Deus, a paz, o refrigério sobre cada uma dessas pessoas nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão e diga assim: eu recebo a minha vitória, em nome de Jesus. Eu toco no Senhor Jesus, com fé, com confiança, em nome do Senhor, amém. Aplauda ao Senhor, queridos, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. Nós vamos ainda orar. Aqui tem alguns objetos. Se você tem algum pedido de oração, coloque diante de Deus nesse momento, mas eu queria que você levantasse a sua mão agora e juntos nós clamássemos ao Senhor. Pai amado, muito obrigado, meu Deus. Aqui sobre essa mesa tem uma roupa, tem um remédio, tem uma carteira de trabalho, tem alguns sonhos e projetos que foram colocados dentro desse vidro, meu Deus. Eu creio que o Senhor é poderoso, Pai. O Senhor é grandioso. E nesse momento nós oramos, Pai amado, por essas pessoas que estão aí representadas por cada um desses objetos. Oh, meu Deus, o Senhor conhece essas vidas. Assim, meu Deus, como aquela mulher teve fé, teve convicção que ao tocar na orla do vestido de Jesus, ela seria curada. Assim também, nós aqui estamos orando por cada uma dessas pessoas. Eu não estou vendo elas aqui, eu não, Pai, posso visualizar o problema dessas pessoas, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, meu Deus. Por isso, nesse momento, toca agora nessas pessoas, restaura, cura, liberta, Pai, faça o que for preciso para que essas pessoas sejam vencedoras, ó Pai. Meu Deus, eu agradeço a Ti por esse dia, por esse momento, Pai, por essa oportunidade, meu Deus, pelo final de semana, meu Deus, pelas reuniões que vão acontecer, que sejam reuniões impactantes, que sejam reuniões, ó Pai, cheias da Tua presença nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, ó Pai, e desde já agradecemos a Ti, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não precisa nem se assentar, queridos. Eu quero só lembrar, não esqueça, eu acho que os avisos apareceu lá na gravação, mas no domingo nós temos o nosso encontro de celebração presencial às 18 horas aqui no templo, tá bom? É o nosso próximo compromisso, domingo às 18 horas aqui no templo. Nós temos então um encontro de celebração. Quero contar com a sua presença para que nós possamos juntos aqui adorarmos e celebrarmos ao Senhor, amém? Vamos orar terminando essa reunião. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua presença aqui nesse lugar, pela vida de todos os nossos amados irmãos que estiveram aqui conosco. Que o Senhor possa nos levar para as nossas casas em paz e segurança. Que o Senhor acampe os seus anjos ao nosso redor, nos dando uma noite tranquila, meu Deus, e um final de semana cheio da Tua graça e do Teu amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém? Deus abençoe a todos, um grande abraço e até a próxima, queridos.